Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente vai falar aqui sobre a última rodada de pesquisas do Datafolha, que divulgou números em várias capitais, mas aquela que saltou aos olhos do leitor foi a de São Paulo, né? Porque mostra resultados surpreendentes e já houve, ontem mesmo, repercussões eu ia falar entre os bolsonaristas, mas não é entre os bolsonaristas, é entre a própria família Bolsonaro. Mônica, bem-vinda de volta! Estamos aqui de azul, ó, nem combinamos, mas estamos igual. Bonjour! Porque queremos paz. E aí, Mônica, e os números, hein? Ô Megali, o resultado do Datafolha de ontem que mostrou esse salto, né, do ex-coach Pablo Marçal na eleição de São Paulo, ultrapassando o prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição. Ele caiu mesmo como uma bomba, não apenas na campanha do próprio Ricardo Nunes, mas especialmente, como disse você, no núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só no núcleo da família, como no núcleo político, no PL, no PP, nos partidos que o apoiam. Quer dizer, há um temor, Megali, de que se a gente esteja diante aí de um fenômeno das urnas, foi o que eu ouvi ontem, né? De uma das pessoas mais próximas do Bolsonaro. Ele pode ser que o Marçal seja um fenômeno das urnas e um fenômeno, muitas vezes, não pode ser contido. A gente já viu em São Paulo outros fenômenos serem derrubados no meio do caminho, como, por exemplo, o Celso Russomano, mas outros não foram derrubados. E o Marçal significaria o que exatamente, Megali? Que é possível, pela direita, surgir uma nova liderança sem as bênçãos do Jair Bolsonaro. Isso é muito, Megali. Imaginemos pelo lado da centro-esquerda, surgir uma liderança que não precisa do Lula para nada, né? Sem que as mãos do mito, como o Bolsonaro é chamado, precisem repousar sobre a cabeça dele, como aconteceu, por exemplo, com o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas deve tudo ao Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, ele não seria nada, né, em termos políticos, como carreira política. E o Marçal está surgindo aí até contra o Bolsonaro. Então, isso, obviamente, enfraquece o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em uma luta de vida ou de morte nessas eleições municipais. São eleições, Megali, consideradas cruciais para as eleições parlamentares de 2026, em que o Bolsonaro e a família pretendem eleger uma bancada muito forte no Congresso, na Câmara e no Senado especialmente, sob a liderança deles, não apenas uma bancada de direita, mas uma bancada sob a liderança deles, para colocar um freio no Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro responde a diversos processos que podem, inclusive, levá-lo à prisão. Então, esse é o jogo que está sendo jogado. E o Datafolha mostrou também, passou um pouco despercebido, né, Megali, mas uma grande dificuldade no Rio de Janeiro, que é o reduto da família, e o Ramagem, candidato deles, aparece bem atrás do Eduardo Paes. Eduardo Paes com 56%, se não me engano, né, e o Ramagem lá atrás. Então, São Paulo, de novo, a pior notícia do mundo para eles é a emergência de uma nova liderança de direita, que não é apenas independente deles, do Bolsonaro, da família, mas até mesmo que briga com eles, né? A família partiu para o conforto com o Marçal horas antes do Datafolha, já tinha informações de pesquisas internas da campanha, de que ele estava crescendo, mas a surpresa não foi só o crescimento, mas a ultrapassada numérica, né? Embora ainda dentro do empate técnico. Marçal 21, Nunes 19, é um empate técnico, mas tem um simbolismo político muito forte. Então agora, Megali, é tentar conter o fogo acima, né? A família, os aliados, o pastor Silas Malafaia, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, todos esses mais próximos do Bolsonaro partiram para cima do Marçal e o Marçal revidou. A gente viu aí, né, Megali, o Marçal falando para o Bolsonaro que se ele não pode dizer nosso, se ele não é do time, Bolsonaro que devolva R$100 mil que ele deu para a campanha do Bolsonaro para a reeleição. Então, esse vai ser aí um grande teste, esses ataques, e as próximas semanas vão ser um teste muito importante para ver se depois desse ataque intenso o Marçal consegue sobreviver. Se ele conseguir sobreviver, vai ser de fato a emergência de uma liderança aí que ele já vem como, inclusive, potencial candidato à presidência da República, Megali. Você imagina o Marçal candidato à presidência da República? Imagino. Se ele tiver um bom desempenho na eleição para prefeito, se ele for eleito,
Eu acho que ele é candidato no dia seguinte. A eleição daqui a 2 anos, claro que ele se torna um candidato viável. Coisas mais improváveis já aconteceram. Temos os números, né? Vamos só aqui aos números, para quem não viu o resultado da pesquisa, né, Mônica? A gente teve ali um triplo empate na primeira posição, porque tem esses 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas, de todo modo, Guilherme Boulos com 23%, eram 22%. Pablo Marçal, 21%, eram 14%. Olha que crescimento importante. Ricardo Nunes, 19%, eram 23%. Então, uma queda também para José Luiz da Atena, 10%, eram 14%. Tabata Amaral subiu um tiquinho, eram 7%, agora com 8% na pesquisa. Boa lembrança aqui do nosso ouvinte, perdi o nome dele. Lembra um pouquinho a trajetória do Fernando Collor, Mônica, em 89. Você estava lá. Tudo bem, o Collor já tinha sido governador, ele já tinha uma experiência política, mas era uma total novidade. Era uma coisa totalmente diferente. E ele levou uma eleição em que estavam lá os principais políticos da época. Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, o próprio Caiado, Lula, estavam todos lá. E quem levou foi o Collor, foi a novidade, que conquistou o Brasil, caçador de Marajás. Né? Lembra um pouco o próprio Bolsonaro, né? Eu me recordo que quando o Bolsonaro era deputado e começou a aparecer nas pesquisas, Megali, vamos falar a verdade, ninguém achava que o Bolsonaro ia ser eleito. Eu me lembrei outro dia de uma conversa aí que a gente teve, eu, Antônio Lavaredo e o próprio Ricardo Boechat, que o Boechat falou impossível, o Bolsonaro não se elege, né? Ele era deputado federal. Então lembra também um pouco o próprio Bolsonaro e virou presidente do Brasil, tanto Collor quanto o Bolsonaro. O Marçal está longe disso, né? Obviamente que o Bolsonaro é uma liderança muito forte, e vamos ver como é que vai ser esse contraponto. Agora, o desafio deles agora, o Megali antes, Sheila, Megali, Carla, antes era conter o crescimento do Marçal até o começo dessa semana. Agora, não apenas eles têm que conter o crescimento, que isso eu acho que eles podem ter algum sucesso, como eles têm que retirar de volta os votos que o eleitor está dando no Marçal, né? Então, assim, tem que conter, olha, não vota nele, e você que já está votando, vem para cá de novo. Vem para o Ricardo Nunes, que já foi criticado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já disse que ele não é o candidato dos sonhos. Para o prefeito Ricardo Nunes, é complicado também colar no Bolsonaro completamente, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito alta em São Paulo, na capital, né? O bolsonarismo perdeu na capital em 2022. O Tarcísio perdeu na capital para o Haddad, o Bolsonaro perdeu na capital para o Lula. Se não me engano, até o astronauta, o senador, perdeu aqui na capital, ou teve um desempenho muito mais baixo do que teve no resto do estado. Precisaria dar uma olhada nesse resultado na capital do astronauta. Mas, enfim, então aqui é mais pedreira, né, para o bolsonarismo e para o prefeito. O prefeito tem que ficar nesse jogo. Tem o apoio deles, mas não é eles. E aí apareceu um que é eles, né? Na forma, no jeito de ser, no comportamento, no que eles dizem que são os valores deles. Até o esforço é grande, Megali. Nos próximos dias vai sair aí até uma entrevista. O próprio Eduardo Bolsonaro foi entrevistar, entre aspas, né, o Ricardo Nunes, para falar de todas essas polêmicas, né? Afinal, qual é a sua posição sobre o aborto? Afinal, qual é a sua posição sobre desarmamento? Afinal, sobre drogas? Porque eles querem mostrar para o eleitorado deles, não, olha, o Ricardo Nunes é nosso sim, ele apoia as coisas que a gente defende sim, né? Então o esforço está sendo gigantesco, porque aqui em São Paulo está sendo jogado aí o futuro político do Bolsonaro, é assim que eles estão encarando São Paulo, Rio de Janeiro, essas capitais, e não tá fácil para eles. O problema é que quando chega o próprio Bolsonaro, o Eduardo se esforça e tal, mas quando chega o próprio Jair, eu nunca vi apoio menos entusiasmado na minha vida. É que parece aqueles irmãos se abraçando depois de brigar. Abraça seu irmão, abraça sua irmã. Eles dão aquele abraço mole. É o apoio do Bolsonaro. Ele sempre dá não é meu candidato ideal, mas é isso aí, é quem eu tô apoiando. É o que temos, né? Mas você vê, né, quando você olha para o cenário em BH, por exemplo, ainda pegando os números do Datafolha, Mônica, mostra algo interessante. Você tem 3 candidatos da direita, um racha na direita, portanto, e o candidato bolsonarista, que é o Bruno Engler, do PL, aparece com 10%, em quarto colocado nessa pesquisa. Aliás, e o atual prefeito
talvez nem siga para um segundo turno. Olha que interessante. Mas você tem Mauro Tramonte, do Republicanos, um candidato de direita também com 27%. Carlos Viana, do Podemos, 12%. Seriam eles, portanto, a irem para um eventual segundo turno. Mais um cenário em que a gente tem um racha na direita, como eu dizia aqui, com 3 figuras de direita, e a que está menos indicada aqui nas intenções de voto é a figura que tem o apoio de Jair Bolsonaro. Né? E no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes chegou a 56% no último Datafolha. Ele cresceu, oscilou, 3 pontos para cima. E o Alexandre Ramagem, que é o candidato do bolsonarismo no berço político de Bolsonaro, ele é paulista, mas foi lá que ele se fez, tem 9%. Aliás, quando você soma todos os candidatos, dá 27%. E o Paes está lá, flanando com 56%. Mônica Bergamo volta... Não tá fácil a vida deles, não tá muito fácil a vida deles nesse momento, mas eles são fortes, obviamente. Agora a gente vai ver essa medição de forças aí. Agora, é claro que o eleitorado, né, Megali, como disse você, olha para a paisagem, quem que ele acha que é bolsonarista? O Marçal ou o Ricardo Nunes? Óbvio que ele acha que é o Marçal, né? Uhum. Só que o próprio Bolsonaro estava rateando e foi convencido de que é um risco uma liderança que não tem a menor dependência dele, né? Não deve nada a ele. E, aliás, ameaça no médio prazo a própria liderança dele, né? Então, o universo ali político próximo do Bolsonaro está muito assustado com o Marçal. Mônica Bergamo volta com outros números de análises na segunda-feira. Aliás, números de análise, quem traz é a Júlia Ama. Mônica também, né? Também, claro. A Mônica traz tudo. Só não trouxe um chocolate do Free Shop pra gente. Ah, de repente ela até trouxe, mas ainda não entregou. E ela entrega muito, viu? Essa pressão. Já tô arrependido de ter dado aquele pente de Itu pra ela. Vou levar meu não ganhei nem um perfume francês. Você, né, cara, que você me entregou no ar. Mônica, beijão pra você. Até segunda. Tchau.